Boa tarde a todos. Boa Tudo bem com tarde. vocês? Tudo. Vamos começar a nossa aula de hoje, então. Voltando, a gente estava conversando a respeito de... Alguém lembra sobre o que a gente estava conversando? O que é, Tânia? Não entendi. Nós vamos retomar o assunto da semana passada. Vocês Sim. lembram qual era o assunto da semana passada? Não lembro, Tânia. Eu faltei, mas eu acho que era o propósito da vida, não era? Propósito de vida, isso mesmo. Aí vou dar uma repassada básica, só para a gente relembrar, tá bom? Eu trouxe para vocês uma historinha da Alice, né? Quando ela conversa com o gato. E ela diz que não sabe para onde ir. E pergunta para o gato. E o gato pergunta para ela aonde ela quer ir. E ela diz que não sabe. Aí, se ela não sabe, ele também não pode dizer nada. E aí a pergunta é: quantas vezes a gente se encontra na mesma posição que a Alice? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não sabe como fazer, como chegar lá. E como chegar lá, muitas vezes, se torna uma grande pedra, um grande obstáculo na nossa vida. E nós falamos a respeito da clareza, de entender quais são o nosso propósito, qual é o nosso propósito. E ter clareza do propósito que você quer atuar na sua vida é muito importante. Mas para isso, precisa haver um reconhecimento, reconhecer-se e entender o que está passando dentro de você. E aí a gente falou sobre como traçar um propósito de vida. E a gente pode começar traçando esse propósito de vida pensando nas coisas que nós gostaríamos de realizar. Então, eu trouxe para vocês essa pergunta: o que você gostaria de realizar na sua vida? E a gente conversou a respeito disso. O Silvano falou que tem coisas que ele quer realizar na vida dele. E algumas coisas são muito bacanas, que é justamente viagens, lugares que ele pretende ainda nessa vida conhecer. E isso é um propósito de vida, por que não? A gente parou também aqui nesse trechozinho, onde a gente esbarra nas mesmas questões que há muitos anos têm pego a humanidade. Hoje, em pleno século XXI, já seguindo para um século XXII, com a tecnologia em alta, com a mídia muito próximo de nós, noticiários, uma facilidade e um intercâmbio muito grande com outros países, mesmo com toda essa facilidade e com todo o conhecimento cultural que nós já temos acesso através do Google, nós ainda nos perguntamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E essa ainda é uma questão, uma dúvida, que deixa o ser humano ainda desnorteado. E aí falamos de reencarnação. E o que seria reencarnação? Nessa parte, nós conseguimos perceber que a reencarnação, ela não é um atributo da doutrina espírita, não foi a doutrina espírita que cria a reencarnação ou que vem através dela. Pelo contrário, a reencarnação já é um tema que é desenvolvido, que já tinha sido desenvolvido muito antes de Jesus. E nesse tempo, lá no tempo do Egito, muito antes até, a reencarnação era chamada de Samsara, que eles diziam que é o fluxo incessante de renascimento através dos mundos. E esse desenho representa uma espécie de mapa, onde eles marcavam os episódios da vida que se processava naquele momento. Sabemos que a reencarnação, sabemos que a reencarnação é uma crença já cultivada há muitos anos e que fazia parte de algumas filosofias, como na Índia,
né? No hinduísmo, no budismo, no jainismo, e que eles também reconheciam a reencarnação como ciclo de morte e renascimento. E a ideia da Sansaram, ela vem muito antes de Jesus Cristo, né? Muito antes de Buda, inclusive, e era uma tradição ascéticas. E o que eram os ascéticos? Eles eram pessoas que se dedicavam à vida espiritual, mística, ou então contemplativa. Isso lá no calendário gregoriano, que era chamado de Era Comum. E dentro do propósito da vida, a gente percebe que para que possamos dar entendimento e nos reconhecermos, precisamos de alguns princípios. E um deles é o princípio da moralidade, a ideia de missão. O que é missão? Muitas vezes as pessoas se prendem na sua missão de vida. E o que significa isso? E a visão, né? E ele traz a visão como sabedoria. Então, moralidade, concentração e sabedoria. Aqui a gente comentou um pouquinho a respeito dos princípios morais, que são muitos, e a importância de você compreender que não é necessário você ter todos os princípios morais, mas alguns deles precisa estar estabelecido em você. Então, eu trouxe aqui uma lista de princípios morais para que você possa perceber aonde você se reconhece, de que maneira você se reconhece dentro desses princípios, o qual deles é o que move de maneira mais ativa a sua vida. Falamos da humildade, do discernimento, do não julgamento, da não resistência, do desapego, a presença, o estar presente, né? Estar ciente e presente no momento em que eu estou realizando alguma coisa, porque muitas vezes, por exemplo, você pode estar aqui agora nesse momento me ouvindo, mas a sua cabeça está lá no supermercado, no banco, ou em algum tipo de atividade que você necessita ainda fazer no dia de hoje, e você está pensando nela. Então, quando você desvia o seu foco, o seu pensamento do que você está fazendo, você deixa de estar presente na atividade que você está realizando. Então, estar presente na realidade que você está realizando é muito importante. A observação, a bondade, a generosidade, a Marlene falou a respeito da generosidade, ela se identificou nesse item. O amor, o perdão, você vê que o perdão está sempre presente. O destemor, a fé. E o que é a fé? Muitas vezes você diz que tem fé, eu tenho certeza que se eu perguntar para você se você tem fé, você vai dizer para mim que sim, que você tem fé. Mas toda vez que acontece algum problema com você, ou alguma dificuldade que você precisa realizar, ou estiver envolvido, você tem medo. Então, como que você pode ter fé se você também tem medo? A não violência, a verdade, a misericórdia, a compaixão, a harmonia, a paz, estar em paz consigo mesmo. E muitas vezes o inferno não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não roubar, atitudes que nós não temos mais. Não a promiscuidade. Abster-se de entorpecentes, quer dizer, não se drogar, não fazer nada que ofenda a saúde do seu corpo físico. Ô, Tânia, Pode falar. você pode voltar na tela anterior, por favor? Posso. A não promiscuidade. A palavra promiscuidade, ela somente tem relação com
com a relação sexual, homem-mulher, ou não, ela é mais ampla, assim? Aqui, no caso, eu coloco ela como mais ampla, tá? A não promiscuidade não só relacionada ao sexo, que a gente sabe que tem, mas também, muitas vezes, a gente é promíscuo nas atitudes, na maneira de se relacionar. Sim. Então, Tem não gente, por exemplo, que não se contenta com nada, né? Está sempre trocando de tudo. Assim, nada é definitivo e nem dura muito tempo. Seria mais ou menos isso aí, né? exatamente. Seria, isso está englobado, né? Além do sexo, da promiscuidade sexual, que a gente sabe que existe, que é forte, hoje a gente já entende a relação que o sexo tem em relação ao planeta. A gente sabe que no planeta existem duas forças universais muito importantes. Uma delas é do sexo, é o sexo. A outra delas é o dinheiro. E as duas têm uma representação muito grande. Só de que forma? O sexo, a representação do sexo é da criação, criatividade. E a do dinheiro é da atividade. Então, quer dizer, o dinheiro, ele tem uma força espiritual, vamos dizer assim, universal muito grande. E essas duas forças, elas estão juntas, elas estão unidas. Então, dependendo da maneira como você as utiliza, tanto elas podem te favorecer em tudo, te fazer crescer, te engrandecer, como elas podem também te destruir. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento de que forma que nós vamos nos colocar no mundo e quais as escolhas que a gente vai fazer. Hoje, como todos aqui somos espíritas, a gente já sabe qual é, a gente tem um entendimento melhor desses fatores. Então, se torna fácil para nós? Não exatamente. Mas a gente já tem essa consciência, então a gente já sabe fazer escolhas. Já tem essa abertura. Alguém quer fazer alguma pergunta, Marlene? Eu quero. Você me explica esse princípio da observação? Observação. Ah, tá. O princípio da observação. A observação entra muito na questão de, por exemplo, estar atento a tudo que está te acontecendo. Observar as coisas que passam por você. Muitas vezes, pessoas, experiências passam pela nossa vida sem que a gente preste atenção no significado delas. Por exemplo, se você é uma pessoa avarenta e você tem o hábito de reclamar, muitas vezes situações diárias acontecem na sua vida e você está tão presa na queixa que você não percebe que a vida te traz situações e experiências para que você desenvolva criatividade, para que você até mesmo saia da queixa. Mas como você está concentrado nisso, essas situações passam por você e você não percebe. Então, por exemplo, você está no trabalho, e aí o seu patrão, ele pega no seu pé. Ele aborrece você, ele pega no seu pé, e no lugar de você olhar para ele com um olhar de aprendizado, de aprendiz, e perceber que se ele está pegando no seu pé, ele está querendo te ensinar alguma coisa, não, você deixa essa oportunidade passar, você passa a se queixar dele, achando que ele é chato, que ele só faz isso com você, sabe? Você passa a se queixar da pessoa, no lugar de entender que todas as pessoas que passam pela sua vida, elas vêm para te trazer um aprendizado. Então, aquele vizinho chato que você tem, muitas vezes você tem uma tarefa ali com ele, uma prece para fazer para ele, entendeu? Uma compreensão ali para aprender. Talvez você tenha feito para alguém algo que ele está trazendo de volta para você e você não está percebendo. Então, quer dizer, você deixa de observar. É nesse sentido que está se falando sobre a observação. Faz sentido para você? Faz sentido, mas eu acho que é meio difícil a gente perceber as intenções das pessoas, principalmente se elas se dirigem para você
de uma forma de mais de talvez perseguição, mas não digo assim só perseguição, até de diminuir, enfim, esses sentimentos ruins, seria, aí voltando um pouco para a espiritualidade, A se essas gente... pessoas não estão com aquele espírito da pessoa querendo se aproximar, querendo influenciar, então, eu não sei, será que tem a ver alguma coisa? Então, é bacana essa coisa da observação, porque ela mexe muito com o nosso orgulho. Quando você está muito presa no orgulho e não quer admitir que o outro venha na sua direção para alguma coisa, você não percebe qual é a intenção da existência dessa pessoa na sua vida. Mas isso quem faz isso conosco é o orgulho. E a gente não percebe. Ô, Tânia, Pode falar. eu entendo assim, que a observação, às vezes, o ponto principal nem sempre é a intenção do outro. Porque, às vezes, o outro está servindo de instrumento para uma certa situação, para mim. E sem intenção, sem, muitas vezes, consciência até do papel em que ele está se prestando Então, naquela situação do meu aprendizado, né? Essa consciência o outro nunca vai ter, tá? Sim. O outro nunca vai ter essa consciência. Você que tem que ter. Tenho. Porque eu que vou estabelecer a relação entre o que está acontecendo, aquela pessoa, e o que aconteceu talvez no passado. Eu sei, exatamente. é minha consciência. A minha consciência é que vai estar estabelecendo a outra pessoa, às vezes nem sabe do que ocorreu e que ela está sendo instrumento hoje em dia para resgatar aquilo que eu preciso aprender. Que você em algum momento fez para alguém ou que você precisa aprender. Então, veja, o outro sempre vai ser instrumento na sua vida. Ele nunca vai ser aquela pessoa que vai acabar com a sua vida. O outro não tem essa força. O outro só tem essa força quando você dá essa força para ele. Quando você não tem esse entendimento. Pode falar. Eu tenho, sabe, um fato que aconteceu comigo. Só um minuto que eu me enrolei aqui. Um fato que aconteceu comigo em fevereiro, que eu apliquei bem esse negócio da observação. Fui buscar as crianças no colégio e eu me distraí. E ali na Vilares é uma rotatória. E eu olhei o farol lá na minha direita, à frente, abriu. E eu vi os carros indo. E eu só tirei o pé do acelerador, do freio, e o carro fez aquele momento de ir, e eu só vi brum! E eu ouvi o barulho e pisei no freio e fiquei olhando onde é que tinha batido. Daí o cara falou assim para mim: mamãe, aonde é que bateu o carro? Eu falei: não sei. Nisso, o senhor que estava no carro da frente desceu já, gesticulando daquele jeito, né? E aí eu nem tinha visto que tinha sido o meu carro. Aí eu desci já pedindo mil desculpas. Enfim, no meu carro, resumindo, não fez nada, absolutamente assim, ó, fez um arranhãozinho de nada, assim, menor que uma unha. O carro dele realmente amassou, pegou na tampa, pegou no para-choque, e aí eu cheguei em casa muito chateada, né, meu marido foi até lá, tudo, e eu fiquei muito chateada com a situação. Aí eu tentei me acalmar e eu pensei assim, deixa eu tentar enxergar o que aconteceu. No meu carro, não fez absolutamente nada. Liguei para o seguro falou, não, tá tranquilo, me dá o nome da pessoa, o telefone do senhor, e a gente entra em contato. Ou seja, eu não fiz nada, só fiz um boletim de ocorrência. E aí eu liguei para o senhor pedindo desculpa, avisando que o seguro ia entrar em contato, e ele me respondeu assim, poxa, moça, eu sou trabalhador e eu ia viajar com esse carro, e agora eu não vou poder viajar, vou ter que adiar. Falei, olha, mais uma vez eu peço desculpas, né? Terminei o assunto. Aí quando eu desliguei, eu falei assim, gente, eu bati nele para ele não ir viajar. Mas como que ele vai entender tudo isso? Porque eu não tive realmente nada a fazer, nada. E aí eu falei, eu fui instrumento de bater no carro do homem para o homem não ir viajar
Depois ele me respondeu que tinha ficado tudo ok, o carro estava ok, né? Não teve problema nenhum e nenhum custo. E aí eu realmente, em vez de ficar furiosa, ou muito triste, ou muito decepcionada, porque eu nunca tinha batido o carro, eu pensei, nossa, mas na verdade era para ele a batida do carro e não para mim, né? Então, aí tem dois fatores. O seu está muito enquadrado dentro da não presença, você não estava presente. Você estava olhando para o semáforo, mas você não estava presente naquele momento no que estava acontecendo. Sim, totalmente. Ele está dentro da observação, porque ele não observou, ou deve ter observado, bom, não sabemos. De alguma maneira, ele não observou que aquilo que estava acontecendo com ele era justamente para ele não viajar, ou então não viajar com aquele carro. E aí você percebe que, veja, de qualquer maneira, um é instrumento do outro, o outro é sempre o nosso instrumento, e nós sempre vamos ser instrumento do outro. Sempre existe um aprendizado ali. Você não estava presente na situação, por isso que você bateu. Se você tivesse presente, né, a sua cabeça tivesse ali, o seu pensamento, se você tivesse inteira ali, você teria observado, você teria visto o carro dele, e isso não teria acontecido, entende? Então, dá para você olhar para essa situação e perceber o que eu preciso aprender com ela. Isso é observação também. Observar o que eu preciso aprender com o que está acontecendo ao meu redor. Se eu conseguir ter esse discernimento, isso é discernimento. Por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro ampliando o nosso discernimento, para que a gente possa fazer essas pequenas identificações. Mas então, o discernimento, ele é mental, ele é uma coisa assim mais palpável do que observação. Do que foi dito aqui, por ser instrumento, isso nada é por acaso, isso para mim, é espiritual, sim. Não Sim, vejo tudo é espiritual. Assim, todos nós somos espíritas, a gente sabe disso. Tudo está englobado, tudo está dentro, tudo faz parte de um grande ciclo. Você só precisa ir observando e percebendo e entendendo qual é a função de cada um. Quando você consegue compreender a função de cada um e aplicar isso tudo na sua vida, no seu cotidiano, nas suas experiências, não que as dificuldades sumam, não, mas você vai lidar com elas com maior facilidade. Entende ou não? Não sei, para mim, ainda fico ainda com uma pulguinha, mas tudo bem, vamos em frente para a gente se... Vamos ver se a gente consegue tirar essa pulguinha aí. A Selma também vai trazer algumas informações, quem sabe de repente. Aí a gente falou aqui, né, a respeito de algumas frases. Tem uma telinha aqui aparecendo para mim, que coisa chata. Que traz para nós a reflexão de algumas atitudes. Então, essas frases elas vão facilitar o nosso entendimento, para que a gente possa perceber e entender o que está acontecendo. Eu não consigo ler aqui a primeira frase. Alguém pode ler para mim? Posso. Em primeiro lugar, devemos definir quais princípios são coerentes e fazem sentido para o nosso momento de vida atual. Esse é o primeiro item. Como soa isso para você, Marlene? No momento da vida atual, são coerentes a misericórdia, eu acho que agora, nesse momento, né? A compaixão, o desapego, são vários itens que a gente dá para perceber que estão... Eu vejo dessa forma até o mundo, né? Não só a minha vida pessoal, né? Nesse sentido. Você vê que ele pede para a gente trazer para o momento da vida atual. Por quê? Porque é o momento presente, é o momento em que você está atuando. Então, não adianta trazer isso tudo, esses princípios para o passado.
Você não está no passado, e nem levá-la para o presente, você nem vivenciou ainda. Então, a ideia é trazer para o momento de agora. E aí ele comenta que os princípios são âncoras. E, de fato, são âncoras das quais a gente precisa estar atento e ditando elas nas nossas condutas. São princípios também que vão nos manter de forma inabaláveis, porque quando eu compreendo e eu existo e sei o significado de cada um, eu me torno mais forte, eu me torno mais presente, eu me torno consciente, eu me torno, eu passo a observar melhor as coisas que acontecem na minha vida, eu passo a compreender qual é o significado delas e qual é a função que elas estão ali, porque como você falou, Marlene, nada é por acaso. De fato, nada é por acaso. Agora, partindo da ideia de que nada seja por acaso, algum objetivo, aquilo que está me acontecendo tem. Então, qual é? É nesse caminho que eu preciso percorrer. E assim a gente vai fazendo substituições. Que, por exemplo, aparece uma pessoa na sua vida que diz alguma coisa que te deixa com muita raiva. Mas se você parar para perceber qual é a função dela te deixar com raiva, talvez ela esteja fazendo ali um movimento na sua vida para que você aprenda a lidar com a sua raiva, com um sentimento do qual você não tem controle. Ele vai, e aí você pediu para ele, falou que troca. Oi, Ângela. Você entende, Marlene, o que eu estou falando? Por exemplo, a gente pede paciência. Ai, Deus, me dá paciência. Ele vai te dar paciência ou ele vai te dar situações que façam com que você lide com o que está acontecendo? Tem que mostrar, tem que dar um caminho, né? Para a gente, porque a gente também não está assim, no nível de percepção, de intuição. A gente vai aprendendo, você vê que tudo vai trazendo a gente para um aprendizado. Então, é uma questão realmente da gente querer aprender. E aí eu trago uma outra lista de frases para que a gente possa refletir em cima delas. Então, depois eu vou mandar isso para vocês no grupo, para que vocês possam ter aí com vocês. Mas é legal, sabe, você todos os dias, por exemplo, catar uma frase dessa e se observar. Aqui diz assim, uma das frases: ser comprometido com o que me determino a fazer e seguir em frente, mesmo diante de dificuldades e adversidades. Eu consigo já fazer isso? Eu posso já fazer isso? Eu já estou nesse momento de conseguir? Veja, tem coisas que você vai estar no momento de conseguir, tem outras que não. Mas isso não te impede de você observá-las e colocá-las no seu roteiro. Aí a gente falamos sobre sabedoria, né? Visão é ter sabedoria. É saber lidar com o que está acontecendo, é saber lidar com as coisas. Então, quer dizer, entra dentro do aprendizado. E aí tem outra listinha também, né, de frases que são bacanas, que nos ajudam a refletir. Cadê? Nós passamos aqui, nós terminamos aqui em desejo e intenção. Existe uma distância entre desejar e a intenção. Qual é? Então, perceber que essa distância, que desejo e intenção não têm o mesmo significado e não são as mesmas coisas. O desejo, muitas vezes, ele está embutido na necessidade, no prazer. Muitas vezes a gente ignora as consequências desse prazer e dessas necessidades. Muitas vezes, o desejo traz incômodos, porque você fica naquela vontade de querer fazer e não entende que a vida não deixa você fazer. Então, as causas, né? E o conteúdo do seu desejo. E isso está muito ligado ao ego, né? Lembra que eu já falei várias vezes que nós somos mimados. Nós, muitas vezes, queremos que as coisas sejam do nosso jeito.
Nós não aceitamos o modo como a vida nos traz as situações, porque sai do nosso desejo, sai do nosso mimo. E aí você entra em conflito com a vida. Diferente da intenção, né? A intenção, muitas vezes, ela se apresenta como determinação. Para que você tenha a intenção de alguma coisa, você coloca, você se disciplina, você atua na disciplina. Quando você tem a intenção de alguma coisa, você vai em busca de satisfação, de se satisfazer. Muitas vezes, nessas satisfações, nós temos as recompensas. E dentro dessas recompensas, como em tudo, também tem as suas consequências, tanto ruins quanto boas, mas normalmente dentro da intenção, as consequências vão ser boas. Olhar o nosso contexto, de que maneira que nós estamos vivenciando, como a vida está se apresentando, qual é o tipo de situação que está acontecendo conosco. E com isso tudo, existe um ganho, e esse ganho muitas vezes é espiritual, porque te traz paz. Quando você age na intenção, você entende que é a intenção que está te movendo. E a gente já sabe que dentro da espiritualidade, os espíritos sempre falam para nós que muitas vezes o que vale é a nossa intenção. Muitas vezes não. O que vale é a nossa intenção. E nesse propósito de vida, a Selma vai dar continuidade agora, a gente vai entrar em outros temas que também vão trazer mais conhecimento para nós. Podemos seguir? Vamos lá, é o mesmo. Então, ó, a Tânia parou aqui e eu sigo daqui por diante. Vamos falar de propósito de vida dentro de uma visão psíquica. Primeira coisa, né? Tem que deixar a fantasia de lado. Propósito de vida é alguma coisa que se manifesta na prática, no seu dia a dia. Propósito de vida, eu sou professora. Meu propósito de vida não pode ser, assim, imediatamente associado ao meu trabalho. Mas eu posso usar o meu trabalho, que podia ser até de eletricista ou de qualquer outra coisa, para colocar meu propósito em ação. O que eu estou querendo dizer aqui é que pode ter uma dona de casa ou um caixa de banco que tem um propósito de ensinar muito maior do que a professora. Entende? Não tem essa ligação imediata do trabalho que a pessoa executa com o propósito dela. Isso é uma ilusão simplificadora da realidade. Então, você vai descobrir o seu propósito de vida observando o que você gosta de fazer, o que você faz bem. Isso a gente já vem conversando. Agora, depois que você descobriu o seu propósito de vida, você vai ter que começar a praticar, não importa qual ele seja. Então, se eu sou dona de casa e eu descobri que meu propósito de vida é ensinar, eu vou ter que ensinar. Não importa o quê. Porque não adianta você descobrir o seu propósito e ficar com ele descoberto. Não, ele só tem sentido se ele for praticado. Porque é muito interessante como, às vezes, as pessoas acham que um propósito de vida é alguma coisa muito fantasiosa, que não funciona na prática. Tá, meu propósito de vida é ser a melhor mãe do mundo, mas eu não tenho um pingo de paciência com criança. O propósito é bonito, né? Mas a prática não funciona. Então, a gente tem que ir vivenciando, experimentando isso todos os dias da vida. E prestando muita atenção para você ver o que é que você é bom. O que é que faz sentido para você. Não importa em que área da vida. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento é o que nos dói. Como é que é? O que nos dói, né? Esse slide está esquisito. O que nos dói? Todo mundo na sua história de vida tem algumas dores que marcaram.
uma separação, uma morte, uma rejeição. Do mesmo jeito que você tem que prestar atenção sobre o que é que você faz bem, o que é que te dá satisfação, você também tem que saber o que é que te machuca. O que eu quero dizer é que, às vezes, eu tenho muita vontade de ser professora, mas eu fico muito triste se alguém me criticar. Provavelmente eu não devo dar aula para adolescente, porque a vida do adolescente é criticar o adulto. Então, eu tenho que saber dos meus talentos, das coisas que eu gosto de fazer, eu tenho que saber também o que é que eu não suporto. Mas como assim? Porque, como a Tânia falou há pouco, não é de fora, é de dentro. Quantas pessoas, até de sucesso, se sentem uma fraude? Quantas pessoas que até ganham muito dinheiro acham que ganha fácil? Então, a gente precisa saber o que nos dói. Tá? O que você precisa. Para não ficar aí, né? Que nem a mulher numa cama de espinhos e o outro dizendo que é uma zona de conforto. Às vezes, aquilo que parece para os outros uma zona de conforto é o nosso inferno. Então, imagine, por exemplo, uma dona de casa frustrada. Ela tem que ter consciência de que ela não está satisfeita com aquilo. E só ela pode saber. Porque provavelmente todo mundo acha que é madame, que ela é dondoca, que o marido dá dinheiro para ela, que ela não precisa pegar o ônibus cedo. Entende? Só ela pode saber se essa situação é ou não é confortável para ela. E daí a gente tem que saber que a vida de todo mundo é corrida. Você tem que ter prioridade. Ninguém vai dar conta de tudo. Nem o executivo, nem a professora, nem o eletricista, nem a dona de casa. Pensa naquele gato lá da Alice que a Tânia colocou no começo dessa aula. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Qualquer amigo, qualquer emprego, qualquer diploma, qualquer casa. Então, você tem que saber. Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, mas o que adianta eu saber que eu quero determinada casa se eu não tenho a mínima condição de ter aquilo? Adianta muito, porque você vai saber o que você quer. Mas eu queria uma casona e eu moro num apartamentinho. Não tem problema. Você tem que saber. Não pode ser qualquer coisa. O propósito depende das suas prioridades. Não tem gente que fala assim, mas para mim tanto faz, eu gosto de tudo. Gente, gostar de tudo é a mesma coisa que não gostar de nada. Porque quando você sabe o que é importante, você estabelece prioridade. Se é a casa, se é a leitura, se é o diploma, se é a família, se é a roda de amigos, se é o samba, não sei. Aí você vai colocar cada coisa no seu lugar. E não há nada de errado nisso. Porque as pessoas, muitas vezes, tendem a dizer assim, mas, em primeiro lugar, minha família. Tá, aí você vai observar a vida da pessoa, o cara vai do serviço para o bar encontrar com os amigos, chega em casa quando está todo mundo dormindo. Ele pode enganar todo mundo, menos ele mesmo. Não é a família em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o trabalho, o dinheiro, os amigos, a farra, não sei o quê. Mas não é a família. Só que é bonito falar que a família está em primeiro lugar. E com a gente mesmo, a gente tem que saber a verdade. O autoconhecimento é o caminho para a autoestima. Então, é muito importante que a gente se conheça. Se eu acho muito importante a beleza física, uma mulher na minha idade, eu vou ter que dedicar muito tempo a isso. Mas é uma escolha. E eu tenho que estar consciente. Agora, se para mim tanto faz, isso não é importante. Importante é outra coisa, eu vou me dedicar a outra coisa. A vida, né, ela tem que ter prioridades. Porque senão a vida passa. Você ficou esperando a hora certa fazer alguma coisa e não vai chegar. Não tem hora certa. A hora certa é agora. Mas agora não dá para mim fazer pintura em tela.
Talvez não dê nunca, gente. Se isso é importante para você, tem que ser agora. A gente precisa, na vida, estabelecer. Ninguém está falando para você largar o emprego, largar a mulher, largar o marido e fazer um retiro na Índia. Não, não é isso que eu estou falando. É de ter consciência do que é mais importante para você. Agora, e se dedicar a isso. Voltando um pouco no que a Tânia falou, para isso eu tenho que saber quais são os meus valores. Né? Não quero ser repetitiva, mas é pelos meus valores que eu vou descobrir o que é mais importante para mim. Se a minha felicidade está acima de tudo, a minha prioridade vai ser diferente de uma pessoa que coloque outra coisa em primeiro lugar. Então, a gente tem que saber que batalha que a gente quer enfrentar. Escolher a briga, porque a vida, né, ela vai ter muitas coisas pelas quais você vai ter que se dedicar para conseguir. Só que você tem que escolher, porque não é tudo igual, não é tudo tem o mesmo peso. Como é que faz isso? É só você parar e pensar o que te faz feliz e o que te deixa triste. O que te deixa frustrado? O que tem um dia alegre seu? Porque às vezes a gente acha que precisa ganhar na Mega Sena, mas aí você para pensar nisso, você vê que um dia alegre foi aquele dia que você conseguiu salvar um ninho de passarinho da ventania. Entende como é diferente? Você chegou lá onde você mora e viu o ninho do passarinho no chão, que o vento derrubou. Aí você foi lá com cuidado, pegou, cuidou, devolveu para o lugar, ficou tão feliz com aquilo. Então, não é exatamente ganhar na Mega Sena que vai te fazer feliz. Você é capaz de ser feliz. Ao saber que um amigo seu que estava desempregado arrumou um emprego, nossa, você fica tão feliz. Presta atenção nisso. De onde vem a tua felicidade? Para quê? Para escolher. Escolher os caminhos que você vai na vida. Nós já estamos quase terminando, porque eu quero muito conversar com vocês sobre isso. O que você tem feito na sua vida, né? Que a gente acorda, toma café, trabalha, anota, atende, dirige, leva as crianças na escola, volta. E no meio de tudo isso, é a sua vida. Então, você precisa entender que você tem que encontrar propósito, felicidade, realização na sua vida. Naquelas coisas do seu dia a dia. Né? Parar com essa coisa de achar que o propósito e a felicidade vêm de alguma coisa grandiosa, importante, vultuosa, ou que depende de muito dinheiro, ou de arrumar um marido, ou de arrumar uma mulher, ou de tirar um diploma. Nada disso. A pessoa tem que encontrar um propósito e fazer a sua vida boa com o que ela tem. Então, ela precisa prestar atenção no que ela tem. Olha aí, esse homenzinho tem o quê? Tem um café, um emprego, talvez um amigo. É isso que ele tem. É com isso que ele tem que encontrar o propósito da vida e ser feliz. Isso é um processo, né, gente? Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, estou fazendo um curso de vivência e eu acho que eu tenho que achar um propósito e eu não estou achando, e o que eu estou fazendo de errado? Nada. Só vai encontrar o seu propósito quem quiser. E eu sinto dizer que a maioria sai dessa encarnação sem achar. Porque viveu de maneira tão automática que não se dedicou a isso. Então, não adianta ficar correndo, falando, não, agora eu preciso descobrir meu propósito. Não é assim. É um insight, é alguma coisa que vai aparecer na sua vida. E que exige de você fazer o seu melhor e prestar atenção no que você faz.
aí o propósito aparece. E não vai ser um propositão assim, como salvar as baleias do oceano. Provavelmente não. Provavelmente o seu propósito é bem menor. Está aí ao alcance da sua mão. A gente precisa se encarar. E para se encarar, para se conhecer, isso leva tempo. Quanto tempo? Não sei, cada um tem o seu tempo. Né? Às vezes a gente conversa com alguém que passou por um problema e demorou anos. Depois você encontra outra pessoa que passou pelo mesmo problema e superou em semanas. Porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes, é muito demorado encontrar algo como um propósito de vida. Propósito de vida é uma coisa importante. E aí, uma última coisa que eu queria falar agora. E se você achar um propósito de vida e depois achar que é outro? Não tem problema nenhum. Tá? Quando se é mocinha e se está pensando no futuro profissional, geralmente o projeto de vida está em torno disso. Quando você é mãe, isso pode envolver seus filhos. Os projetos podem mudar, você é livre. Só que não dá para viver achando que a vida é uma existência inútil, uma existência sem essa importância maior. Então, o resumo de tudo isso que a Tânia falou, que a Selma falou, primeiro, você tem que prestar atenção em você. Você tem que se conhecer. No que você é bom? O que você gosta de fazer? O que é terrível, que é insuportável, que você não aguenta, que você odeia, que te machuca? Eu estou falando de coisas muito simples. Eu já falei para vocês, por exemplo, da dificuldade que eu tenho com pessoas grosseiras, que falam palavrão, não estou falando de alunos, estou falando de pessoas adultas. É uma guerra perdida, eu não consigo. Se eu for discutir com alguém, pode ser em qualquer lugar, sobre qualquer assunto, se a pessoa for grosseira, a guerra para mim está perdida. Eu sei disso. E é muito bom saber disso. Porque ele não vai ganhar de mim porque ele está certo e eu estou errado. Ele vai ganhar de mim porque ele é grosseiro. Eu não consigo lidar com isso ainda. Mas é importante que eu me conheça. Porque senão, depois do embate, eu vou falar, nossa, como eu sou trouxa, eu devia ter falado isso, eu devia ter xingado, eu devia ter chamado a polícia. E aí eu sofro. Não preciso sofrer. Se eu me conheço, para mim não dá esse tipo de discussão. E a gente tem que fazer isso o tempo todo na vida. Quero ouvir vocês, gente. Todo mundo tão quietinho. O que é que vocês queria perguntar nessa conversa? Eu queria perguntar, é ruim não ter propósito? Depende do que você chama de ruim. Por exemplo, é ruim não ter propósito? Eu, Tânia, acho que sim. Eu, Tânia, acho que sim. Porque quando você não tem propósito de vida, você está vivendo para quê? Calma. Entende? Não, isso é a minha opinião, tá? Quando a gente não tem um propósito de vida, que nem, por exemplo, se eu não tenho um propósito de vida, então as coisas acabam não fazendo sentido. E aí chega um momento da vida que eu me sinto vazia, que eu me sinto ninguém, porque tudo que eu fiz não teve um propósito, não teve o meu amor colocado naquilo, não teve a intenção no bem colocado naquilo. Quando eu faço alguma coisa, é preciso que eu tenha propósito. Por exemplo, eu estou fazendo faculdade. Eu resolvi fazer faculdade agora, aos 50 anos de idade. Para que você vai fazer faculdade agora, aos 50 anos? Você só vai se formar com 57 anos, vai estar velha. Eu escutei isso, tá? Mas, viu, para mim isso é um propósito, porque eu penso assim, Tânia, tá? Daqui a pouco, eu tô com 50 anos, daqui a pouco eu tô com 60 anos, e aí? Eu vou ficar fazendo o quê? Como dona de casa, eu vou ficar na pia lavando louça, fazendo bolo para todo mundo e comida para todo mundo? Eu não quero isso para mim. Só que para eu poder ir fazer faculdade, eu precisei colocar um propósito. Então, eu tenho um propósito que me move
que faz com que eu me movimente nessa direção. Então, o propósito de vida é a alavanca que você necessita para poder desenvolver alguma coisa na sua vida. Se eu não tenho essa alavanca, parece que as coisas ficam sem sentido. Eu não sei se isso faz sentido para você. E porque às vezes um propósito você não consegue realizar aquilo que você está determinada, ou que você tem um propósito, mas você chega lá na frente, não sei se a Selma respondeu mais ou menos isso também, que vai te frustrar. Ou você escolher as batalhas que são batalhas, que você fica batalhando o tempo todo e você vê que aquilo não te deu o retorno que você esperava. E aí vem a frustração. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com frustração. Por isso que é preciso que a gente escute não na infância. Porque muitas coisas durante a vida vão acontecer que vão te frustrar. Muitas coisas que você vai querer, que você vai desejar, que você não vai conseguir, porque não faz parte. Ou então não veio, não deu certo, e você cruzou com alguém que a vida, a gente está na vida, está colocado na vida, para que a gente possa fazer um aprendizado, mas voltado para o reconhecimento de si mesmo. Pode falar, Selma. Eu queria falar, é assim, volta naquilo que você mostrou lá de desejo, porque eu desejar fazer uma viagem, e aí passou 10, passou 20 anos eu não consegui fazer, isso pode me frustrar. Mas desejar fazer uma viagem não pode ser um propósito de vida, pode fazer parte do propósito, porque senão é só o meu ego que está mandando aí. Veja, a frustração, Marlene, ela vem sempre dessas necessidades do ego. A frustração nunca é de um projeto maior, de um propósito de fato. Você se frustra dos seus desejos. A Célia queria falar também. Não, é que quando vocês estavam falando, eu me lembrei de um fato ocorrido e que agora que eu parei e prestei atenção. Eu sempre viajei assim com os filhos, com o genro, com os netos. A minha vida era assim, hoje nós vamos para tal lugar, pegar todo mundo e vamos embora, né? Não importava o que ia comer, passava no supermercado, comprava alguma coisa e levava, tudo bem. Aí, esses dias eu estava pensando assim, nossa, eu queria tanto fazer uma viagem, né? E não tem dinheiro, né? Nossa, né? O que eu faço? Parece que foi como se uma luz aparecesse para mim, que eu falei, quando eu não tinha dinheiro, que fosse para comer pão com frios e um refrigerante, umas bolachas, alguma coisa. A gente foi tão feliz nessas viagens, por que agora eu estou reclusa a não sair porque eu não tenho dinheiro? Eu, assim, não tenho dinheiro, que eu diga dinheiro para pagar um hotel, para esbanjar, comprar o que eu quero, vamos supor, fazer uma viagem, gastar à vontade, comer em restaurante, sei lá. Né? Um exemplo. Se naquela época a gente levava tudo dentro do carro e a gente era tão feliz. Então, aí eu parei, parece que eu refleti, falei, mas não vai ser o dinheiro, quando acabar a pandemia, não vai ser o dinheiro que vai me segurar dentro de casa. Eu vou viajar de novo. Então, não que eu esteja falando assim, que vocês falaram, né, sobre às vezes, a gente tem que refletir, pensar né, e pensar. Então, aí coincidiu de ontem, quando eu estava varrendo o quintal e eu pensando na viagem, e me lembrei como que a gente foi feliz sem dinheiro. O dinheiro, assim, é suficiente para pagar hospedagem, para pôr combustível, né? Para comprar um sorvete para os netos, né? Então,
Célia, Era olha isso daí. que você falou. Foi embora, Silvano? Não, eu quero falar. Então fala. Eu acho que eu não consigo estabelecer assim um propósito na minha vida, assim. Eu acho que a minha vida assim tem vários propósitos. Se eu fosse estabelecer assim um propósito mais importante, seria assim de estar sempre com a minha consciência tranquila de que eu estou me sentindo bem, me sentindo feliz em todas as épocas da minha vida, com o que eu pude fazer, com o que eu fazia, com o que eu estou fazendo agora e com as possibilidades do momento. Por exemplo, eu tenho desejos antigos que eu não consegui realizar, mas eu estou absolutamente bem resolvido com o que eu consegui e o que não consegui. Tipo assim, eu já falei para vocês, tem lugares que eu gostaria de ter conhecido, tenho a intenção de um dia, se possível, conhecer, mas também, se não for possível, não vou ficar remoendo, não vou ficar... isso não vai pesar negativamente na minha vida. Por outro lado, eu acho que os propósitos, os pequenos propósitos que dão uma imensa satisfação. Vou dar um exemplo. Entrou de repente esse propósito na minha vida. Veio se juntar a outros que eu já estou desenvolvendo. Eu estar em casa sem trabalhar é um propósito quando eu percebi que a minha esposa precisava da minha ajuda em casa para cuidar do meu filho. Virou um propósito da minha vida e eu estou desempenhando com absoluto prazer, porque eu estou aprendendo muitas coisas. Isso aí está agregando na minha vida. Deixei de fazer muitas outras coisas, mas eu estou fazendo alguma coisa que está agregando no meu ser. Agora, recentemente, eu percebi que um irmão mais novo meu está precisando muito, muito da minha ajuda. É coisa séria, porque ele está num momento assim para casar, aconteceu um fato bem negativo, assim, e para ele se reerguer, ele precisa da minha experiência. Então, eu estou ao lado dele nos momentos em que me é possível, porque ele sabe das minhas dificuldades, e nos momentos que me é possível, eu estou passando a minha experiência para ele, ajudando no que eu posso, para ele se restabelecer profissionalmente. Está sendo muito legal, porque eu trago ideias assim de 30, 40, 30 anos atrás, de quando eu exercia um papel assim que eu podia influenciar na empresa, eu consigo passar para ele e demonstrar. Então, é gratificante. Dia desses aí, por exemplo, eu estava com um problema muito sério para resolver lá e passei o dia inteiro. Eu sabia e ele só olhava para mim. E eu vim para casa e estava. Quando foi 3 horas da manhã, Tânia, aquele negócio de acordar às 3 horas da manhã. Acordei às 3 horas da manhã, a solução. Como acontecia comigo há 30 anos atrás na empresa, quando tinha problemas assim terríveis, ficava. Eu dormia com uma folha de papel e um lápis, porque eu sabia que de madrugada eu ia acordar, eu acordava assim, anotava, aparecia com a solução de manhã com o meu chefe.
E ele falava, não sei como que você faz, ele falava assim, você lida com os problemas de uma forma muito peculiar. Parece que não tem solução e no outro dia ou daqui a uns dias você aparece de manhã com a solução aqui, e é bela solução, né? E aconteceu agora recentemente, essa semana. Eu fiquei muito contente, fui lá e era uma ligação elétrica ali que tinha que funcionar. Eu não sabia como fazer tudo funcionar de repente. E apareceu a solução. Eu fui lá, segui aquela intuição, deu tudo certinho, sabe? Então ficou, sabe? E é maravilhoso. Então, no momento, o meu propósito é dar essa sustentação que eu posso dar para ele, que é a minha presença ali, orientando ele, né? Ele é muito mais novo que eu, ele é 20 anos mais novo que eu, dar esse suporte tá me gratificando isso aí. É um propósito de vida momentâneo, mas é. Não estou te ouvindo, Céu. Não, eu falei Não, que seu telefone... isso é... Olha que interessante. Pode falar, Céu. Não, só queria voltar um pouquinho lá no da Célia, porque a Célia, naquela discussão que ela coloca entre o desejo de viajar, mas o propósito não é viajar, porque vocês viram na fala dela que o que ela quer é estar com aquele grupo familiar. Tanto que ela vai se lembrar que antigamente ela ia sem dinheiro. Então, agora, ela colocar o dinheiro como empecilho. Veja, o propósito não é viajar, o propósito é estar com o grupo. A viagem é só um meio. Aí ela pensa, não tem dinheiro para hotel, passagem aérea, e aí ela se lembra que ela já realizou tudo isso sem dinheiro, do hotel e da passagem, com o mínimo de dinheiro, e que foi legal. Então, é entender que o propósito não é o desejo de viajar. O propósito, no que a Célia expôs, é de estar no outro ambiente, uma coisa mais descontraída, com as pessoas que ela ama. A viagem é só um pretexto. Aí, no caso assim, do que o Silvano coloca, que bacana esse lado da intuição. Isso é coisa de gente que presta atenção em si mesmo. A maioria das pessoas deixa isso perdido. Esse dom que não é só seu, Silvano. Qualquer pessoa que preste atenção pode conseguir isso, mas você presta. Também acho que todos têm, né? Sim, todos têm. O legal da sua história, que eu vejo, é o aproveitamento que você, Silvano, faz das oportunidades. Então, quer dizer, você está aproveitando uma oportunidade, você tem duas oportunidades aí. A oportunidade de estar sem estar trabalhando nesse momento. Porque se você estivesse trabalhando, estivesse com o compromisso do trabalho, você não estaria podendo estar fazendo esse auxílio. Então, quer dizer, você já entende de forma tranquila que nesse momento você está tendo a oportunidade de estar livre em relação ao seu tempo, para você poder ajudar alguém. Isso é propósito? Sim, entra dentro do propósito, porque muitas vezes a gente tá preso num questionamento, achando que propósito de vida é aquela coisa da missão que você tem de fazer na sua existência. Viu? Não é grandiosa aos olhos dos outros, mas é grandiosa aqui dentro de mim. Ela dá muita satisfação. Quando você dá esse passo, olha só, Marlene, eu não sei se isso ajuda você. Quando você dá esse passo de pensar, né, na missão da minha existência, você sai fora de você. Você dá um passo para fora de si mesma. Porque, veja, lembra que nós comentamos a respeito da missão? A missão, ela é o guia que nós temos de comprometimento com a vida todos os dias. Então, a minha missão é o guia do que nos compromete, do que a gente se compromete a ser todos os dias. Então, como você se compromete a ser hoje? A sua existência está nesse momento de agora. Por exemplo, Marlene, nesse momento, você está com um propósito. Você tem um propósito nas mãos.
Porque você só está assistindo a gente aqui e só está dialogando e articulando aqui conosco porque você tem o propósito de aprender, de saber, de tentar compreender o que está acontecendo, os seus sentimentos. Se você não tivesse esse propósito, você não estaria aqui. Isso aqui para você não serviria. Seria igual a colega que acabou de entrar e sair. Eu falo, deixa para lá, depois eu vejo. E sai. Porque nesse momento o propósito dela não está aqui. Então, veja, nós estamos nesse momento aqui em 5 pessoas, 6. Por quê? Porque nós estamos com o propósito de nos ajudar, de nos auxiliar. Eu e a Selma só criamos o curso Vivência com o propósito de levar conhecimento, de servir como facilitadoras para que algumas pessoas possam entender e articular melhor as suas dificuldades. Então, quer dizer, existe um propósito em tudo que a gente faz. Então, esse propósito é no momento de agora, é igual a missão. A minha missão hoje é o meu comprometimento com as minhas tarefas. Então, por exemplo, vou falar da Gabi como mãe. O propósito dela, hoje, nesse momento, agora, é cuidar dos filhos dela. É dar para eles o recurso que eles necessitam para que eles possam se desenvolver. Então, todas as atividades que ela está realizando no dia de hoje, que ela ainda tem que realizar, se não tiver o propósito dela, a vontade dela, o bom ânimo dela e a intenção no bem, nada vai funcionar. Então, é importante a gente se colocar sempre para dentro de si, por isso amar a si mesmo. Para dentro de si, muitas vezes a gente se coloca para fora. Só que para o lado de fora você não vai encontrar nada, vai continuar no vazio. Estou aqui pensando, né, ainda, eu acho que desse assunto, coisas muito importantes apareceram aí na fala do Silvano. Por exemplo, essa capacidade de identificar no que eu posso te ajudar, das pessoas que a gente quer de fato ajudar, isso é fabuloso. Porque, por exemplo, essa ajuda tão pontual que o Silvano pode dar para o irmão agora, se ele tem outro irmão, talvez não possa. Tá, esse rapaz que está precisando de ajuda, ele tem uma noiva, porque o Silvano falou que ele vai casar, mas não é a noiva, por exemplo, que tem essa bagagem que lhe permita dar essa ajuda. O que eu quero dizer... ela também não tem o tempo, porque ela tem a profissão dela e ela não tem condição de ajudar. Ele, na verdade, só conta comigo ali. E a minha experiência. E o entender o propósito, Silvano, é você embarcar nisso. Porque você poderia negar. Você tem o teu filho, você tem a tua família, você tem os seus afazeres, você podia dizer que você está fora do mercado, que você está desatualizado, sei lá. Você podia dizer qualquer coisa e se afastar disso. E aí você estaria fugindo de algo que a vida te apresentou. Isso é deixar de viver. Mas, no entanto, você reconhece que você tem as qualidades para ajudar o seu irmão, você tem coisas que você sabe que podem ajudá-lo e coloca em prática. Esse é o exercício da missão, é só isso. Eu acho que priorizar e estar bem resolvido consigo mesmo acerca de tudo que tem relação com a sua vida e a vida das pessoas que estão em torno de si. Mas eu queria deixar claro, Silvana, que às vezes as pessoas têm uma interpretação muito errada disso. Porque às vezes, principalmente pais e mães, quando é o filho que tem problema, a pessoa simplesmente vai lá e resolve. Não é isso, tá? Ninguém tem a missão de resolver o problema dos outros. Ajudar, como o Silvano está fazendo, ok. Agora, cada um tem as suas questões para resolver.
E toda vez que a gente assume o filho do outro, o aluguel do outro, a vida do outro, a gente está, digamos assim, se metendo no plano divino. Porque aí você vai lá e faz pelo outro, não é isso? Não posso tomar o lugar dele, né? Não Eu pode. tenho que... Não Porque pode ninguém tomar toma lugar o de meu ninguém. lugar também. Quando a gente Eu também não gosto. o outro, aí é o desejo do ego, é o que a Tânia falou no início, aí é orgulho. Aí você estaria só provando para o seu irmão como você é melhor que ele. Exatamente. Ah, você teve uma situação profissional melhor, sei lá, ou você pode emprestar um dinheirão para ele, não sei. Mas, de toda forma, você não estaria concretizando nenhum propósito. Você estaria apenas numa atitude de orgulho, provando para ele e para quem mais estiver na plateia o quanto o Silvano é o bom. Então, é isso que tem que ter a atenção. Acontece muito, né? Tem aqueles slides que falam onde dói. Acontece muito, por exemplo, das pessoas falarem assim: eu faço tudo pelos outros e ninguém reconhece. Gente, é porque provavelmente você está fazendo tudo errado. Ou então está fazendo para se aparecer. Você está fazendo através do orgulho, para mostrar para o outro que viu, tá vendo? Eu posso. É a coisa do bonzinho. A pessoa que é boazinha, normalmente ela se frustra, ela cai em frustração. Chega um momento da vida que ela cai em frustração. Por quê? Porque ela está fazendo tudo para todo mundo e ninguém reconhece o que ela faz. Por quê? Porque, no fundo, ela quer ser a boazinha. Viu? Ser boazinho não funciona. Até porque o outro nunca vai reconhecer. Não tem? Você que tem que ter essa clareza de consciência, de saber, nossa, eu fiz tudo o que eu podia pelo meu irmão. Se ele agradece ou não, aí é com ele. Mas você fez tudo por ele, sem prejudicar a si mesmo. Pronto, agora é com ele. Aí não há motivo para depois achar que ele ou qualquer outra pessoa é ingrato. A gente só acha que é ingrato quando a gente ultrapassa essa linha. Eu faço pelo outro mais do que eu podia. Aí eu acho que ele tem que ficar eternamente grato. E é uma fala comum, né? O tempo todo as pessoas estão falando isso. Que é legal bom de fazer para o outro. Eu sou bom demais. Ninguém reconhece. Mãe fala muito isso também. Gente, o legal de fazer para o outro é quando você faz para o outro porque você quer fazer. Eu quero fazer, que nem você, Silvana. Você está indo ajudar porque você quer fazer. Porque é uma vontade sua. Porque e a você satisfação, é sua. Satisfação é imediata. Quando eu consigo resolver um problema para ele, eu fico mais satisfeito de ver aquilo resolvido. E se ele vai agradecer Pronto, ou não... já está pago. Isso fica para segundo plano. Aquilo funcionando é o meu pagamento. Eu fico satisfeito de ver aquilo que funcionou. Precisava funcionar, tal, funcionou. Então, é perceber que quando você se dispõe a fazer alguma coisa para o outro, você não está fazendo exatamente para o outro, mas você está fazendo para si mesmo. Sim. E isso se daqui é legal. 10 anos ele nem se lembrar disso, não. A minha satisfação eu já tive ali de ver que eu sou capaz ainda de fazer aquilo. Essa é a satisfação. E é a sua satisfação que fortalece você. Sim. Reforça a sua autoestima. Sim. Isso não depende em nada do outro. Nada. É muito interessante. São sacadas que nos ajudam a entender a vida. Nada no outro, né? É esperar que o agradecimento do outro nos pague. Eu me desafiei. Eu me desafiei a ajudá-lo. Então, não foi ele que me desafiou. Eu me desafiei a ajudá-lo. Aí vai. Marlene, vai facilitar para você. Eu sei que tudo isso talvez não esteja atendendo a sua necessidade desse momento, mas vai facilitar para você colocar mais para o presente, sair do lado de fora da grandiosidade, da existência do mundo, porque a existência do mundo a gente ainda não está em condições de entender, ainda está longe do nosso alcance.
Se você entra nesse quesito, você vai ficar parada aí e não vai observar, aí você sai da observação de perceber o que está acontecendo momentaneamente. Então, nesse momento da sua vida, você já realizou tudo o que precisava realizar, você já ajudou todas as pessoas que precisava ajudar, e nesse momento a vida está te colocando para que você faça para si mesma. Para que você olhe para si mesma. E aí você olhe para si mesma e diga, bom, e agora? O que eu vou fazer para mim? O que eu quero fazer para mim? Você entende o que eu estou falando? Não, entendi. Por isso que eu perguntei aquela hora, o que foi mesmo que eu perguntei? Da observação. Então, mas é ruim, parece que eu fiz aqui, mas acho que eu não fiz. É ruim chegar no momento da sua vida e você falar, eu não tenho propósito mais na minha vida. É isso que está falando. Mas se você parar para refletir, se você, Marlene, parar para refletir mesmo, lá no fundo, entrar dentro de si mesma, você vai perceber que tem sim. Tudo que você fez teve um propósito, tudo que você realizou teve uma intenção, tudo que aconteceu na sua vida veio para alguma coisa, para um objetivo. Acho que ela caiu. Tinha ficado sem som. Espera aí, tá ruim. É a minha conexão, aqui. gente? Quando você falou, eu entendi, achei muito, eu até pus aqui aquela questão de você, o meu propósito é se aprimorar. Depois, de realizar algo, não importa o quê, mas ter isso, essa coisa de ter esse propósito, é tão simples, é mais simples do que eu estava querendo imaginar lá, uma coisa muito... Quando você coloca para si, se torna simples. Eu acho que quando você coloca para o mundo, fica difícil, fica complicado. Eu acho que fica mais simples ainda quando a gente acredita que há uma vida eterna e qualquer experiência nossa é aprendizado. Então, toda a sua ação, o seu propósito, tem que estar ligado com o seu aperfeiçoamento. Moral, espiritual, pessoal. E por isso é que não é uma coisa grandiosa. Tá? É assim, é claro que alguém descobriu a vacina do Covid e ele pode dizer, meu propósito era descobrir, resolver essa pandemia. É lindo isso. Mas, para mim, é uma coisa muito distante. Agora, sei lá, às vezes o nosso propósito está dentro de casa, como o Silvano falou, do filho dele, está lá na faculdade, como a Tânia falou, porque quanto mais você sabe, mais você vai, se você tiver uma postura de caridade, mais vai poder ajudar pessoas. Então, o aprender, o estudar, o estar aqui, tendo essa paciência para ouvir, para discutir, isso significa muito, Marlene, muito. É só você pensar que a maioria das pessoas não faz uma leitura edificante, não escuta o outro com tolerância, não participa de nada que tenha... Não faz essa busca. Essa busca de se melhorar. O que você está fazendo, Marlene, é uma busca. Você não está parada. Por mais que você se sinta sem propósito nesse momento, olha que bacana, você não está parada. Você podia estar parada. Você podia estar lá na praça com outras pessoas, não fazendo nada, olhando para o mar, pensando que vida inútil é a minha. Você está aqui, você está buscando entender, você está buscando aprender, você faz leituras, entende? Existe um propósito dentro de você que está te movendo. É uma vozinha que fica falando para você assim, viu, vai lá, viu, faz isso. Escuta elas, entende? Mas só de procurar a tranquilidade, a paz interior, para mim já está sendo um propósito. Isso é propósito. Tânia, nós temos que falar para eles. Sim. Começa você ou você quer que eu comece? Não, eu e a Tânia discutimos, né? Então, a gente quer interromper esse trabalho e a gente tem uma boa explicação para isso. A Tânia está em fase de prova na faculdade
Cada ano que passa, ela tem que se dedicar mais a isso. Meu caso não é muito diferente, né? Eu trabalho o tempo todo e também faço um monte de atividade, porque eu acabei de me formar psicanalista e tenho um monte de coisa para entregar. Então, a nossa ideia é interromper, só que a gente queria pedir uma coisa para vocês, não sair do grupo. Por quê? Porque a gente vai voltar, a gente só está precisando de umas férias para poder bolar, né? Escolher outros temas, outros livros, estudar e pensar no que a gente vai fazer. A gente não queria nunca perder essa confiança que vocês tiveram na gente, porque a gente quer voltar. Só que o trabalho de preparar, a gente, no momento, né, essas 2 últimas aulas foram ideias do Silvano e depois da Marlene, porque o nosso propósito do livro já tinha acabado, e agora a gente precisa estudar bastante para decidir o que convém. Então, o grupo seria um espaço onde vocês poderiam nos ajudar, com sugestões, principalmente, para a gente voltar depois, dar uma parada, tirar umas férias e poder voltar. Então, eu tive, eu tive uma ideia, eu e a Selma, como ela disse, a gente está interrompendo o curso hoje, mas é momentâneo, temporário, para a gente poder se reorganizar, porque eu entro em prova, ela também tem as atividades dela que ela precisa dar maior atenção, e assim, nós estamos com uma vontade muito grande de fazer uma organização e fazer um planejamento em relação ao curso Vivência e trabalhar reforma íntima. Então, eu gostaria de saber da opinião de vocês a respeito, o que vocês acham da gente voltar. A gente está com a ideia de voltar lá para agosto, tá, gente? Depois das férias de julho. E a gente está com vontade de voltar para dar início à reforma íntima. Como nós já trabalhamos reforma íntima e a gente sabe que teve muita coisa que ficou com ponto de interrogação, a gente tá pensando, tá? Só uma ideia, que eu gostaria, inclusive, de saber o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito. E que vocês se mantenham no grupo, porque a gente vai poder se comunicar através dele. Então, lá a gente vai estar... Ideias, mesmo que fosse alguma coisa muito solta, mesmo que você falasse, sei lá, a gente podia falar de qualquer coisa, de casamento, ou de homossexualismo, ou de diferentes religiões, porque tudo é estudar, né? A gente sabe pouco também, mas a gente vai estudar para poder ajudar. A gente precisa disso, de ideias para alimentar isso aqui. Eu acho que isso é importante. Pode deixar, tenho boas ideias, tenho muitas ideias. Bom, Te agradeço. Eu acho. E a gente, olha, eu só tenho a agradecer, pelo amor de Deus, nem pensar, fiquem, né, se dediquem o tempo que precisar, né, desse espaço, esse tempo, a gente vai ficar esperando, e eu acho que o grupo também pode ir alimentando aí com algumas coisas que não sejam tão fora, né? Tão fora. Eu vou estar esperando. Quando eu começar, também. vou estar esperando. Eu acho que você... Não vão se ver livre de mim, não, gente. Nem de mim. Eu acho que vocês precisam mesmo dar esse tempo. Eu acho que é legal dar esse tempo, até como uma forma de avaliação, né, do que foi, do que pode ser mais para frente. E tenho certeza que vai surgir boas ideias, tanto da parte de vocês, quanto da nossa parte também, e também a necessidade, porque a partir do momento que der, semana que vem, por exemplo, a gente já vai ficar aquele buraquinho, aquele hiato, assim, né? Dali um pouco vai começar a virar uma saudade, assim, e vai surgir necessidades. Eu acho que é a hora da gente ir anotando ou passando para vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão voltar com um formato melhor ainda, com mais informações para a gente. Eu tenho certeza absoluta que vocês são muito capazes. Estou agradecendo. Esse tempo todo foi espetacular, superou as minhas expectativas. Ai, muito obrigada. Muito importante mesmo.
Obrigada. Eu quero Obrigada. muito, sabe? Eu quero ter a oportunidade de estudar coisas de maneira mais ampla. Eu acho que a vida da gente é um desafio diário. Todo mundo precisa. E trocar ideia tem sido um bálsamo, gente. Eu acho que cada um aqui... É que a gente não fica pontuando, mas cada um aqui já falou alguma coisa que tocou o coração do outro. E eu não estou falando só da Tânia, não. Estou falando de todo mundo aqui no grupo. Porque todo mundo se abriu e falou coisas muito íntimas, e eu lembro dos que precisaram sair, né? E eu acho que foi marcante demais. Então, o que eu quero pedir, não saiam do grupo, gente, para que nós possamos retomar, como o Silvano falou, melhor ainda. Isso é muito, muito importante. Coloca lá as ideias para a gente. Obrigada, muito obrigada pela confiança de vocês. Nossa, Eu também olha, agradeço. Eu que agradeço.